Convidar a igreja a ficar de pé para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 17 a 26. Que diz assim: Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Amém. Podeis sentar? Que a graça de Deus esteja com todos nós e como o Espírito que vem nos conduzindo até aqui possa nos dar sabedoria e entendimento da mensagem de Deus. O título: A união é do reino. A união é do reino. Nós acabamos de ler uma passagem do Evangelho que fala sobre lados opostos. Fala sobre pobre e rico. E isso costuma ser um assunto difícil de tratar, porque as pessoas às vezes querem defender se pode ser pobre ou se pode ser rico. E a gente não quer falar sobre isso aqui, porque esse não é o objetivo da mensagem. Nós vamos encontrar pessoas que elogiam no sentido de fazer mal, assim diz o Evangelho. Pessoas que elogiam, mas querendo o mal das outras. Então nós temos um cenário desenhado, onde as pessoas que não eram cuidadas por seus governantes procuravam todo tipo de auxílio e cura para seus problemas, doenças e miséria. Em Jesus, essas pessoas encontram esperança e cura verdadeira, segundo a narrativa. No entanto, o discurso de Jesus condena aqueles que agem como se não houvesse perdão gratuito. Um tema que não aparece na mensagem, mas que tem a ver com o que Jesus está pregando. Pessoas que rejeitam a gratuidade da graça de Deus, pessoas que rejeitam os profetas que trouxeram essa mensagem de gratuidade no passado e que rejeitam a própria palavra, que é o Cristo, que é a própria mensagem da graça. E aí eu quero fazer um exercício, uma ilustração com vocês, que acho que vai ser fácil. Todo mundo já deve ter brincado em algum momento de cabo de guerra, né? Um grupo de um lado, um grupo de outro, e se tensiona essa corda para ver que grupo vence. Eu tinha ideia até de fazer aqui, mas eu não sabia se daria certo. A gente pode uma outra hora até tentar. Martinha gostou da ideia. A brincadeira do cabo de guerra, ela é uma das mais antigas que existem. Porque é um tipo de disputa que revela uma realidade humana. Qualquer disputa humana, ela pode ser ilustrada pelo cabo de guerra.
Pode ser pobre e rico, pode ser homem e mulher, qualquer tipo de disputa que a gente quiser. Podem ser crianças e adultos. E o que essa disputa revela para nós, normalmente, vai ser a injustiça. Porque um grupo perde. E é muito injusto quando um grupo perde e os dois grupos não ganham. Então o Evangelho ele traz também essa imagem do cabo de guerra para nós. O regime de patronato comum nas sociedades greco-romanas se baseava no benefício mútuo e exclusivo das elites, dos mais ricos, não dos ricos, dos mais ricos. Mantido esse regime pela exploração extrema dos mais pobres, mantendo-os na condição de escravidão. Um sistema operado através dos tributos do império e da sinagoga, poder opressor de um poderoso exército e da manipulação religiosa. Então a religião e o poderoso império romano com seu exército oprimiam as pessoas, o povo, de forma que eles não tinham condições de ter dignidade. E ao mesmo tempo, para que isso fosse mantido, o grupo dos mais ricos e mais poderosos faziam acordos entre eles para que tudo fosse mantido assim e o poder continuasse na mão deles. Todo e qualquer ser humano, independente da sua realidade socioeconômica, é passível de sofrimento. Vocês concordam? Pessoas ricas sofrem, pessoas pobres sofrem. Então, todo e qualquer ser humano é passível de sofrimento. No entanto, é preciso observar onde é que a dor é maior e mais destrutiva. De qual lado da corda ela se arrebenta mais facilmente? Então é essa a questão do cabo de guerra. De qual lado da corda ela se arrebenta, ela se rompe, as pessoas caem, as pessoas sofrem com mais facilidade. O sofrimento dos ricos intelectuais gera sistemas de pureza. O sofrimento dos ricos, dos mais ricos intelectuais, gera sistemas de pureza, autoproteção e proteção dos seus bens, valores morais e propriedades e etc. Então, os grupos mais poderosos, mais ricos, eles costumam fazer acordos para que eles protejam a si próprios, para que nada aconteça a eles, para que eles não sofram. Então a gente vai ver grandes condomínios, a gente vai ver carros blindados, a gente vai ver uma série de objetos materiais, de construções em que os mais poderosos erguem, inventam para que eles se protejam de um mal que eles mesmos criaram. Quando a gente eleva tributos e a carga maior é para o pobre, quando a gente tem uma sociedade onde o pobre é aquele que tem que trabalhar mais, aquele que tem que vender o pão, né, para comprar o almoço ou a janta, a gente tem também um grupo que se defende desse pobre, porque esse pobre às vezes acaba tendo que tomar decisões que levam à violência, uma violência que eles já sofreram. Então a gente tem um cenário de ciclo de violência em que as pessoas estão num cabo de guerra e um lado é o mais fraco. E esse sofrimento dos pobres somente pode gerar no horizonte a libertação. Então quando a gente vai em qualquer grupo de pessoas miseráveis, no horizonte dessas pessoas, o que tem mais que elas desejam é libertação. E a gente pode entender libertação como ter comida na mesa, ter bons transportes, não ter que ficar imprensado no ônibus. Libertação pode ser ter escola, libertação pode ser ter acesso à saúde, libertação pode ser ter as suas ideias aceitas. Então esse é o contexto entre grupos que estão num cabo de guerra. Assim vamos procurar compreender a mensagem de Deus no texto de Lucas 6, 17 a 26, cujos ouvintes são ricos e pobres. E a ideia não é condenar o rico nem condenar o pobre. É a gente entender o que Jesus
está dizendo. Já perceberam como o rico da elite reage às ameaças ou violências do cotidiano? Como a gente já citou, muros modernos, sistemas de segurança, carros fortificados e investimentos em limpeza étnico-social, como a remoção de famílias das periferias em nome da eliminação do tráfico, vislumbrando uma nova ocupação, limpa e civilizada. Certos líderes mundiais pretendem criar, e aí todo mundo já viu isso, eu não estou criando uma notícia, uma Riviera em Gaza, expulsando os palestinos que tanto já sofreram com a destruição de sua terra. É uma repetição das cenas que já aconteceram na época de Davi, que já aconteceram em tantas outras épocas. Povos que são dizimados para se construir uma nação. Israel foi construído em cima de povos dizimados. No Brasil, os ricos da elite, em parceria com o Congresso, aumentam as emendas parlamentares e não aplicam as verbas por melhorias nas áreas de periferia, mas investem nas zonas de restrição, onde apenas os puros da sociedade podem acessar. Observem como funcionam as elites dominantes e como elas fazem acordos onde o dinheiro não chega onde deveria chegar. É um bom exemplo ao nosso Congresso. Mas a gente pode olhar nas nossas prefeituras, nas nossas assembleias municipais, a gente vai encontrar nas câmaras municipais, a gente vai encontrar o mesmo modelo. E aí a gente vai ver problemas na área ambiental, na área de moradia, na área de transporte, mobilidade urbana, as mesmas reclamações do povo. O ônibus que não tem espaço, ônibus que não passam em certos lugares porque são perigosos. Então esse é o contexto brasileiro. Não é brincadeira. Mas esse jogo, então, voltando ao jogo da corda, né, do cabo de guerra, ele ilustra bem. Coloquem duas pessoas pobres, fracas, descalças, desnutridas, mal informadas de uma ponta. Na outra ponta, coloque uma pessoa forte, saudável, bem equipada para essa brincadeira. Qual o resultado provável? Qual o resultado? Pessoas desnutridas, mal informadas, pessoas despreparadas. A tendência é que eles caiam e aquele bem preparado, sendo 1 contra 2, ainda ele ganhe com facilidade. Então esse é o resultado da injustiça. Quando um tem dignidade, tem saúde, tem acesso às coisas boas, e o outro não. E o outro não é uma única pessoa, um indivíduo. É o grupo maior. É o grupo que sofre mais. E esse grupo que sofre mais é o grupo que cai. Quando essa elite junto aos governantes ganham o cabo de guerra, mesmo estando em menor número, revela para nós duas coisas. A primeira, os poderosos enfraquecem o povo, os desencorajando e lhes tirando a esperança de liberdade e dignidade. Esperança temida pela elite. O que acontece quando o povo da favela começa a se organizar, elege seus candidatos, colocam seus projetos para funcionar? O que acontece? Logo é abafado. Todos os projetos para dar dignidade para o povo, quando começam a aparecer, eles tendem a ser abafados pela elite. O segundo ponto que nos revela esse cabo de guerra em que os que estão juntos para manter seu poder contra os que estão sofrendo é: sempre que o povo encontra um fio de esperança e se une para ser mais que resistência, o jogo vira. Quando o povo é informado dos seus direitos, quando o povo é instruído a saber votar, quando o povo é instruído a brigar por suas necessidades, instruído a ir pelos caminhos, quando encontra o direito de ter alguém para defendê-los na justiça, quando eles encontram informação útil, o jogo vira. E é isso que não está acontecendo.
mas não vira na dimensão da vingança, né? E a gente já viu vários textos, pegar os livros de Salmos, a gente vai ver que a vingança está sempre presente, dimensão fora da graça de Deus. Aqui não, a ideia de um jogo que vira em outra dimensão. O povo passa a priorizar a felicidade por meio da justiça e da paz de Deus, pois compreende que se o pobre não passar fome, todos ficarão felizes. Jesus fala sobre a felicidade daqueles que sofrem, que serão felizes, daqueles que passam fome, que terão fartura, mas fala também da infelicidade daqueles que hoje gozam de dinheiro, gozam de dignidade e que vão sofrer. Ele não está profetizando isso, ele está resgatando aquilo que aconteceu no passado e que não precisa acontecer mais. Por que a gente precisa continuar tendo gente sofrendo na nossa sociedade, passando fome? Por quê? Então Jesus, quando fala da felicidade nesse sentido, que parece uma profecia amaldiçoada, né? Vamos amaldiçoar os ricos. Não é isso que ele quer dizer. Jesus quer que a gente compreenda que a gente precisa se unir, dialogar, para que essa injustiça, para que esse cabo de guerra não exista. Não pode ser uma brincadeira que continua reproduzindo apenas uma imagem que nós temos real da nossa sociedade. O cabo de guerra é uma brincadeira com voz profética, que a gente precisa entender e analisar a partir dela para mudar a nossa sociedade. A violência acaba e com o fim da concentração de poder na mão dos mais ricos, cessa também a opressão, a exploração e todo tipo de tirania. Não estou falando aqui que o rico tem que deixar de ser rico. Estou falando que o rico tem que deixar de ser tirano. Concentrar poder. Porque se continua essa tirania, os pobres continuam sendo oprimidos. Então, indo para a nossa conclusão. Jesus anuncia a sentença da felicidade e da infelicidade para escancarar a realidade injusta em que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, mostra a solução para os ricos e pobres que vivem essa tensão. E isso se encontra no versículo seguinte, que nós não lemos, que é o versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam você. O que quer dizer esse versículo? Ame os seus inimigos e façam bem para os que odeiam você. Quer dizer que a gente tem uma capacidade muito hábil de apontar para quem a gente não gosta, para quem a gente critica, como inimigo. Quer dizer que a gente também está predisposta a odiar. Quer dizer, então, que Jesus está convidando para que as pessoas, elas parem de indicar os outros como inimigos. Quando amar o inimigo é não taxar o outro como inimigo. Não existe um amor para inimigo. Não existe um amor para inimigo. O amor existe quando não tem inimigos. Então a gente não pode ter inimigos. A gente não pode ter ódio. Então Jesus ele coloca numa mesma frase uma acusação e ao mesmo tempo a solução. Ame o inimigo. E a partir do momento que você ama o inimigo, ele deixa de ser inimigo. É impossível eu continuar amando alguém que eu acho que é meu inimigo, que eu não quero perto de mim. Então, muito importante na nossa vida a gente colocar em prática esse amor para transformar a nossa visão e ajudar as pessoas também a enxergarem essa solução onde a gente dialoga, vendo o que mais sofre. Porque o pobre não pode ser inimigo, o rico não pode ser inimigo, para que a gente tenha uma sociedade que não se odeia. Então é a partir dessa ordem de Jesus que a sociedade pode se unir para que os poderes da república sirvam de fato à sociedade. Aí está um claro e prático caminho para o reino de Deus. Deus nos ajude a encontrar a felicidade não para mim, mas para toda a sociedade, para que a gente cresça em paz, harmonia, que a gente encontre e a gente faça um mundo onde Jesus possa de fato voltar. Encontrar um mundo onde não exista guerras, um mundo sem fome,
Que a gente não fique achando que Jesus virá solucionar os problemas, pois ele deixou a missão para nós. Nós devemos transformar esse mundo. Amém.